Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, em meio a um turbilhão de notícias ruins no Corinthians, hoje saiu uma notícia boa. Lembram do Diego Palacios, lateral esquerdo, foi contratado para substituir o Fábio Santos? Pessoal, ele que se machucou está recuperado, pode enfrentar, vai estar relacionado para enfrentar o Atlético Goianiense amanhã. Até que enfim uma notícia boa. Pessoal, mas nesse vídeo aqui, o que eu quero mesmo ver é o que o Rosalá Santoro vai falar a respeito do Corinthians. Rosalá Santoro, que pulou do barco nesses últimos dias aí, pulou do barco e saiu, né? Saiu do Corinthians, você entendeu? Vai falar a respeito. Tô ansioso para ver. Chega fortalecendo com like. Se você também tá curioso, fortalece aí com like e se inscreve no canal. Vamos lá. Ó, o Rosalá Santoro tá ali, tá ficando puto, hein? Tá ficando puto com você, hein? Mas já abandonou o barco, não tem problema não. Aliás, não vale nada, deixa eu dar o De Paula, boa noite, De Paula, e boa noite também pro Rosalá. E Rosalá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem força de expressão, mas a gente... feia coisa lá, hein, Rosalá? Vamos encarar. E De Paula, vai. Nossa. Ô, Domênico, me escuta bem? Opa, claro. Só vejo bem sua testa. Valeu, tá grande mesmo. Um abraço pra todo mundo aí, sempre uma honra participar e agradecer demais ao Rosalá. Conversei com ele semana passada, depois do desligamento dele. Falei, Rosalá, troca uma ideia com a gente, expor o seu lado. Ele falou, o negócio tá meio quente, semana que vem eu troco uma ideia. E ele vai entrar bem no dia que o negócio esquentou e ferveu ainda mais. Então Rosalá, eu vou te falar, Rosalá, muito obrigado pela sua generosidade. Tem muita gente acompanhando a gente, os grupos de corintianos estão bombando, sabendo da sua presença aqui. Houve uma divulgação em massa quando eu disse pra uma galera que você ia vir. E assim, a primeira pergunta, vou me permitir fazer, Mano, Lelê. Pois não. Deixa eu falar só da entrevista do Augusto, desculpa, que aí já depois emenda tudo, né? Melhor. Porque tem muita coisa Motinha, em referência aos diretores até que saiu, né? Que ele falou, Claro. Então vamos lá. Motinha. Augusto Melo deu uma grande entrevista coletiva hoje, né? Falou muita coisa que espantou até a nação corintiana aí, né? A primeira, vamos falar algumas frases de efeito dele, né? Que o Corinthians está sangrando, né? Sofrendo para pagar contas, né? Escolhe quais contas que vão pagar e conversa com outros que terão que pagar ainda, porque não tá vindo dinheiro, não sabe como é que vai fazer, muitas e muitas contas, né? Falou que o Corinthians está em outro patamar agora, que existe uma inveja aí da antiga diretoria e tal. Mas agora, os pontos importantes que ele falou. Primeiro, ele falou que se sentiu traído por algumas pessoas que colocaram na diretoria, né? Inclusive, ele falou o seguinte, que ele escolheu uma diretoria que achava que era técnica, né? Mas, na verdade, era política, né? Apesar de ser político, ele achava que algumas pessoas que estavam na diretoria eram técnicas, né? E não eram. E que agora ele vai presidir pela caneta, né? Não por política. Palavras do Augusto, né? E também falou sobre o impeachment, que ele não tem medo, que se existir... será um golpe. Cuidar do departamento jurídico e o Pantaleão, a especialidade dele é direito penal, né? Cada uma, viu? É direito penal. É mentira, Teta! Do Pantaleão, né? Enfim, ô Rosalá, primeiro obrigado mais uma vez, cara. Você tá em trânsito aí, mas se dispôs a conversar com a gente. O torcedor do Corinthians tá curioso para saber. Não é o outro lado, porque até então você era do mesmo lado, né? Mas o porquê essa ruptura com o Augusto Melo, né? Por que agora ele está isolado? O que aconteceu nas tratativas quando você, o Alba e tantos outros abraçaram a ideia da candidatura do Augusto, traçaram um planejamento e o que mudou de lá para cá que fez com que, com pouco mais de 5 meses, vocês saíssem e o Augusto ficasse completamente isolado, sendo bombardeado. O que deu errado, Rosalá, na sua opinião, para que isso acontecesse? Bom, gente, boa noite. Desculpa o mau jeito aqui, eu tô no carro com a luz ligada aqui, para ver se dá para pelo menos funcionar a câmera. Esse é um processo, De Paula, que acho que tem algumas coisas que eu preciso falar antes disso, que
De verdade, na fala do presidente, quando ele fala que se sente traído por quem saiu, eu não visto essa carapuça, né? Em momento nenhum a gente deixou de apoiá-lo, deixou de trabalhar pela gestão, né? Em momento nenhum a gente se furtou de empenhar toda a energia disponível aqui para fazer a coisa dar certo. Quem conviveu comigo no clube sabe que eu chegava no clube 8h30 da manhã, saía de lá 7h30 da noite, e estava lá todos os dias à disposição dele, enfim, essa carapuça não me serve, tá? Outra coisa que é importante dizer, o meu grupo político, em que pese ter abandonado, se for essa palavra agora, a gestão, ou ter saído da gestão, não quer dizer que ele virou oposição, né? Meu grupo político tem um vice-presidente na gestão, né? Então a gente não tem nenhuma pauta agora vamos mudar de lado, agora vamos deixar aqui de defender as bandeiras que a gente defendia. A gente continua com as mesmas pautas. E quando a gente foi convidado para fazer parte da gestão, e isso eu falo com muita tranquilidade, porque o convite que chegou para mim, ele chegou antes do grupo, tá? Era um convite para uma gestão técnica. E o meu desgaste com a gestão tem exatamente uma gênese em decisões técnicas ou pareceres técnicos que não foram seguidos. Tá? Eu posso dar alguns exemplos, né? Porque não tem jeito, quando você fala de fluxo de caixa, você tem ali coisas que você não pode deixar de pagar, né? No começo da gestão, tudo ia muito bem, a gente conseguiu equacionar e equilibrar os investimentos que precisavam ser feitos na reestruturação do elenco, se acertados ou não estou questionando isso, não estou questionando a parte qualitativa, né? Mas a gente conseguiu equacionar a parte de investimentos que seriam feitos nesse primeiro ciclo para remontar o elenco com a venda de jogadores. Então o que a gente tinha para investir na remontagem da equipe era um dinheiro que tinha origem no próprio elenco, que foi o recurso da venda do Moscardo, né? E a gente ia sofrer mesmo, a gente sabia disso, com um fluxo de caixa que, em que pese a gente saber o tamanho do problema, o que surpreendeu era a quantidade de valores vencidos que a gente pegou, né? Porque quando a gente fala de curto prazo, a gente pressupõe que tem algum prazo, né? Mas de fato a gente encontrou uma situação onde a gente tinha ali, praticamente a gente tinha 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio de resultado operacional do clube vencido, né? Então, isso é uma situação absolutamente desesperadora em termos de fluxo de caixa. Dito isso, a gente tem que olhar fontes de receita, né? E aí eu posso contar para vocês, né? Um dos meus votos vencidos lá, assim, tecnicamente, a precificação de ingresso. E antes que vocês fossem, poxa, mas cara, as propostas de precificação que a gente fez, todas preservaram 3 setores do estádio. Preservaram a norte, a sul e a leste superior. Como se a gente criasse um anel com ingressos mais acessíveis. Tanto os dois lados atrás do gol, eles ficavam na faixa de R$30, e a leste inferior, ela ficava na casa ali de R$50, não muito mais do que isso, talvez 55. Preservado isso, né, a gente tinha que buscar uma receita prevista para bilheteria em outros setores. Então, dou um exemplo prático para vocês. Se a gente fizer a projeção no preço atual que a gente está cobrando os ingressos, a gente já abre um gap orçamentário aí de 20 milhões no ano, né? Porque, de fato, a gente não está entregando a meta orçamentária de receita. Então, isso é um exemplo. Assim, cara, o parecer técnico qual que era? Você tem produtos diferentes, esses produtos diferentes vão ter preços diferentes. Mas eu fiz uma promessa de manter o ingresso popular no meu... Você não vai mexer no ingresso popular, né? Eu vou no jogo, eu vou na Oeste, eu vou lá na Oeste Inferior, eu pago hoje, eu tenho a cadeira, né?
Para mim, hoje seria mais barato pagar o ingresso avulso do que pagar a cadeira. Eu continuo pagando pela comodidade. Assim como esse, eu tenho exemplos técnicos que foram dados, né, ou sugestões técnicas que foram dadas no âmbito do trabalho da Ernst Young, que na hora de se implantar, o que prevaleceu foi a decisão política, né? E esse é o tipo de coisa que você no financeiro, cara, numa situação que a gente está, você é o portador da má notícia. Né? Quem é que quer receber uma pessoa que vai dizer que não tem dinheiro, que não pode gastar, que não pode contratar, que, cara, o time é esse, tem peça para mexer? Tem, mas você precisa girar o próprio elenco e tal. Então, você sendo portador da má notícia, e junto com outras desavenças normais do dia a dia, né, fato é, aí eu estou falando da minha parte com o Augusto, que não é, por exemplo, o que aconteceu com o Fernando Alba. Tá? Da minha parte, houve um distanciamento do Augusto, e eu cheguei a ter uns períodos ali de mais de mês, onde eu não tinha interlocução com ele. A minha interlocução com ele ou era via o Marcelinho ou era via o Vinícius Cascone, né? Dependendo do assunto. Fui retirado de algumas pautas, por exemplo, eu estava liderando e com autonomia a questão da negociação dos direitos de transmissão, fui afastado disso, eu passei a ter que pedir a benção para tudo, né? E, ok, a caneta é dele, faz parte, né? Então, eu fazia uma projeção toda semana de fluxo de caixa, mostrava o que a gente ia pagar, mostrava o que tinha gap, né? E aí vocês conhecem um pedaço da história desse... Quando isso começa a ter ingerência, né? E isso começou a ter ingerência antes, porque falou assim, paga isso, não paga aquele e tal, e a gente faz parte do jogo discutir o que é prioridade de pagamento. Né? Tudo tem um motivo. Quando a gente não chega numa conclusão, obviamente, alguém dá o voto de Minerva. Tá? Respondendo à primeira pergunta, né, essa relação veio se desgastando por causa disso. Né? Quando você fala, a decisão de sair, ela aconteceu 2 semanas atrás, e ela tinha tudo a ver com ingerência, que eu não sei se vocês lembram, foi no dia que o Sérgio do marketing se afastou, teve aquele podcast lá do Cross, sim, né? E no podcast do Cross, numa das falas, o Augusto falou, não, o Marcelo vai lá mesmo e autoriza 30, 40 pagamentos por dia, e é para ele ir lá mesmo, ele vai para não ter erro, para evitar erros e tal. Quando eu fui falar com o Augusto de noite, ele estava no clube, eu falei assim, chefe, você já me demitiu no podcast. Eu só vim aqui te entregar o cargo. Não, não quis dizer isso. Tal. Assim, cara, mas não dá para conviver com... Pontuei alguns casos lá de ingerência, né? Falei assim, não, isso não vai mais acontecer, autonomia total, ingerência zero. Eu falei, vamos dar um voto de confiança. Esse voto de confiança não durou 2 semanas, né? Essa semana mesmo, eu tive um episódio evidente de ingerência, nada a ver com prioridade de pagamento, mas um processo interno lá do departamento financeiro que quem aprovou eletronicamente foi o Marcelinho, a minha revelia, mais uma vez. Então, quer dizer, eu, pensando profissionalmente no que eu estava fazendo, eu falei, entendi, vocês não me querem mais aqui. A sugestão técnica, ela não tem peso, a decisão é política, né? Você não precisa de gente técnica na gestão, porque você não está fazendo uma gestão técnica. Né? E, da minha parte, cara, eu estou aqui abrindo mão da minha vida pessoal, me dedicando ao Corinthians de corpo e alma, feliz da vida, sem reclamar. Né? Lembra que eu sou estatutário, né? Não sou um cargo remunerado, então eu abri mão de muitas coisas do meu dia a dia para estar aqui. E chegou numa hora que falou assim, cara, se eu não tenho interlocução com a pessoa que decide, eu não posso correr o risco do fluxo de informações chegar para essa pessoa de forma distorcida e eu no final do dia estar assinando alguma coisa que não é exatamente o que eu vamos dizer, o que eu tenho conforto em assinar. Bom, mas tá. Pois não. Rosala, me perdoe, o Mano e a Lelê tem perguntas, aí vamos
deixa eles falarem, aí tenta, por gentileza, você tem muita coisa para falar, mas nós temos muita pergunta para fazer, tenta ser um pouquinho só mais objetivo para dar tempo de todo mundo perguntar. Vai lá, mano, vai lá, Lelê. Tudo bem, Rosala? Boa noite para você, obrigado aí pela participação com a gente. Rosala, eu acho que o principal ponto mesmo aqui, a gente vai abordar outros também, mas eu acho que você pode tentar esmiuçar para a gente essa relação do Corinthians com o patrocinador que houve a ruptura contratual na semana passada. A primeira questão, Rosala, com relação à VaideBet, o pagamento da comissão que o Corinthians teria feito para a empresa que estava intermediando o negócio, que era aquela rede social Media Design, que é de propriedade do Alex Cassundé. Esse pagamento dessa comissão foi feito na sua ausência num período em que você estava de férias? E segunda coisa, você pode até já prolongar talvez aí com relação a essa resposta, não estou nem falando da parte ainda que coube depois de transferência dessa Media Design, da rede social Media Design para aquela New Way, Soluções alguma coisa, que é a empresa que tinha a proprietária, que era a tal da Dona Edna, que era laranja. Você pode entrar já nesse ponto. Eu queria saber se você chegou a conversar com o Alex Cassundé, já que ele é proprietário da empresa que legalmente estava constituída no contrato também para receber essa comissão. E a segunda pergunta, já emendando aí também, se a VaideBet pagava em dia o Corinthians, porque todo mundo sabe que o pagamento era mensal, essa empresa pagava 10 milhões de reais ao Corinthians mensalmente. Eu queria saber se esses pagamentos estavam em dia também. É mais fácil começar pela última, eles estavam até adiantados. Ela nem esperava o fechamento do mês, ela pagava para a gente pagava o Corinthians durante o mês, então como se fossem 500 mil reais por 20 dias úteis, a gente emitia a nota já quebrada pelos dias e ela ia pagando ao longo do mês, ela nem esperava fechar o mês. Com relação ao pagamento da comissão, de forma muito objetiva, você tem um contrato, esse contrato passou pelo jurídico, foi assinado pelo presidente, ele tem uma prestação de serviço que está reconhecida pelo clube, a empresa que prestou o serviço emite uma nota, eu só não paguei todas as notas porque não tinha dinheiro no caixa. Se eu tivesse dinheiro no caixa, tivesse um fluxo de caixa positivo, todas as notas estariam pagas. Tá? Com relação à legitimidade do processo de prestação de serviço e cobrança, você não tem que ter dúvida com relação a isso. A questão é, dada uma pouca capacidade de caixa, eu tenho que priorizar pagamentos. E sim, de fato, notas foram pagas quando eu não estava lá, veja, também não é, mas isso é um grande absurdo, isso é um médio absurdo, né? Por que é um médio? Porque você tem lá uma escala, né? Você tem lá acordo judicial, você tem folha de pagamentos funcionários, você tem Profut, você tem vale alimentação, seguro saúde, aí você tem a folha do elenco, você vai tendo essa prioridade, tem a imagem. Depois que passou isso, se você tiver sobra de caixa, aí é discricionário, você pode pagar o caixa. E por acaso, naquela ocasião, a gente tinha caixa para fazer pagamento, mas o que não é normal é você fazer a priorização de um valor desse sem alinhar comigo. Então isso foi motivo de repreensão à minha equipe, né? Independente do que aconteceu, deveriam ter me acessado, eu estava absolutamente disponível pelo celular. Surpreendeu então, Rosala, o fato de terem pago essa comissão sem o seu consentimento? Não, sim, sem dúvida foi uma coisa anormal. Rosala, eu tinha duas perguntas que eram mais para confirmação mesmo, por conta de declarações que o Augusto Melo deu hoje, inclusive na coletiva. Eu acho que você já acabou respondendo elas indiretamente, né? Que seria a questão de que hoje na coletiva ele fala, quando perguntado, se eu não me engano, pelo Marco Belo, sobre as pessoas que saíram da gestão, ele fala que ele que tirou. Inclusive, ele fala isso do diretor jurídico também e tal. Mas o que a gente sabia era que você tinha pedido para sair, né, que o diretor jurídico também tinha pedido para sair, mas ele fala que ele que tirou. Então, você, na verdade, está falando o contrário aqui, né? Você confirma mesmo que você não gostou ali das ações e que você pediu para sair do cargo. E também essa relação aí do Marcelo Mariano, né, do diretor administrativo, porque o que tinha saído, inclusive na matéria do PVC, era que estavam passando por cima das suas decisões. Não que tenha problema pessoal com ele, como você falou aqui, mas você mesmo já acabou confirmando aqui o que tinha sido exposto pelo PVC na matéria. Então, assim, já que você já confirmou essas duas questões,
Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja até de mais interesse do torcedor corintiano no âmbito do futebol, dentro de campo, né? Porque a gente sabe que esse time, ele tem suas limitações, ele precisaria de reforços para se tornar mais competitivo. O Antônio Oliveira chega a falar que precisa de 5 a 6 reforços aí no meio dessa janela do meio do ano. Hoje, na coletiva, o Augusto confirmou que vai contratar, que vai reforçar o time. E você também já deixou claro aqui que você tinha algumas questões quanto a isso, né? Com a dificuldade do lado financeiro com que o Corinthians se encontra hoje. Então, eu queria saber de você, a sua visão enquanto diretor financeiro, mesmo que você tenha entregado o cargo agora, mas você acha que é possível o Corinthians, na condição financeira que se encontra hoje, né, se reforçar aí com 5 caras no meio do ano? Ou você acha que o ideal seria menos aí, uns 2 atletas? De onde vai vir esse dinheiro? Eu queria a sua visão, né, como especialista aí no setor financeiro a respeito desses reforços. Vamos lá, Letícia. A gente tem que separar algumas caixinhas, né? Então, por exemplo, a primeira coisa, você separa o que é despesa do que é investimento, né? Então, quando você adquire um atleta, você está na caixinha investimento, tá? Você vai tratar aquilo de uma forma, você tem que financiar aquilo de uma forma. Quando você está na caixinha de despesa, você tem aquele teu orçamento para o orçamento de custo mensal do elenco, né, que ele hoje está na casa de 21 milhões, esse orçamento, ele mandatoriamente precisa ser respeitado. Você tem espaço nesse orçamento para trazer mais gente? Tem. Você teve saídas relevantes, né? Sem procurar muito no passado, você tem espaços abertos aí pelo Cássio, o salário do Cássio, o salário do Paulinho, né? Então você tem lá uma sobra orçamentária que te permite trazer novos atletas, tá? Com relação ao investimento, aí é um grande desafio, porque você fazer isso sem girar o elenco, né? E aí obviamente você tem, e o elenco do Corinthians tem jogadores desejados por outros clubes, sejam jogadores formados na base, sejam jogadores que compõem o elenco atual, né? Mas assim, é possível sim, Antônio Oliveira ter os seus 5 a 6 reforços, mas tem que ser feita uma coisa com bastante cautela, no sentido de que origem eu tenho para esse recurso aqui na aquisição, e os recursos que eu estou trazendo, eles cabem dentro do meu orçamento de 21 milhões, com essas duas coisas endereçadas, é possível ser feito. Mas a Ernst Young, né, que está aí por trás também de toda essa consultoria para o Corinthians, ela chegou a dar para vocês ali, enquanto setor financeiro e tal, por exemplo, um teto, tem que ser esses 21 milhões, não dá para aumentar, alguma coisa assim? Não, ela não dá teto, né? A consultoria, ela está lá a decisão é sempre do clube, né? A gente contrata a consultoria para os comos, né? E obviamente para a gente chegar numa convergência dos OQs, né? Então, o que tem que ser feito, a gente tem lá, a gente aprovou um orçamento junto ao Conselho Deliberativo, né? Esse orçamento, ele é a nossa bússola para trabalhar financeiramente durante o ano. O que a Ernst Young agregou de muito positivo, ela tem uma ferramenta de gestão do elenco, né? Onde ela mostra o custo projetado daquele atleta, ela mostra a quantidade de jogos, ela mostra indicadores como quanto ele custa por minuto, tem algumas coisas bastante interessantes para subsidiar tomadas de decisão em cima de formato de elenco, né? E quando a gente fala de necessidade de caixa, né, não tenha dúvida, se você pegar, porque a gente tem de necessidade de caixa hoje, a gente tem algumas entradas aí que vão acontecer no curto prazo, e até por isso a resposta do Augusto que ele tem num cenário próximo aí a regularização de alguns valores que estão em abertos, que a gente está para receber a antecipação de 2 atletas que foram vendidos ano passado, né, que é o Murilo e o Felipe Augusto. Eu e o Augusto assinamos os contratos de antecipação semana passada,
Então agora é questão de trâmite para a gente receber esse valor. E para o Corinthians receber esse valor. Desculpa a gente que ainda tá meio fresco na cabeça. Rosal, não era pra você ter saído de lá, não. Não era pro Rosalá Santoro ter saído do Corinthians. Aí, pessoal, ele foi claro aí, ó. Ele falou, ainda dá sim pra contratar 5 jogadores. Pessoal, eu falo o seguinte, só com o salário do Cássio e do Paulinho, se o Corinthians for na Série B, o Corinthians contrata uns 5 ou 6 jogadores. Só com o dinheiro do Cássio e do Paulinho. Os salários. Pô, Paulinho era mais de 1 milhão por mês. Cássio também mais de 800 conto. Imagine aí. Imagine aí. Pessoal, como eu falei aí, ó. O Rosalá Santoro esclareceu muitas coisas. Entrevista aí esclarecedora. Repito, não gostaria que ele saísse do Corinthians, porque ele é um cara... Esse sim é competente. Esse é competente aí. E transparente. Mas isso é o Corinthians, pô. Corinthians, o ambiente político do Corinthians derruba qualquer um. E ele que não é bobo nem nada, meteu o pé. Deixa eu ligar essa televisão aqui que tá desligando sozinha. Aí, merda. Era. Então, rapaziada, comenta. Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião, beleza? Eu estou aí com a palavra do Rosalá Santoro. Eu fico com a opinião não, com os fatos que ele mostrou aí. E você, de que lado fica? Comenta e fortalece com like. E vai, Corinthians. Amanhã tem jogo, hein? Eita, amanhã já é outro sofrimento.